Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para este domingo. Pois é, dos jogos de domingo. Fiquem ligados, hein? Vamos começar com Campeonato Brasileiro. Pois é, temos esse jogo aqui, ó, que vocês estão vendo, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, jogão aí entre os times que estão brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro. Esse é o terceiro jogo entre Flamengo e Palmeiras em 2 semanas, né? Eles se enfrentaram 2 vezes pela Copa do Brasil e agora jogam pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Flamengo levou a melhor, ganhou de 2-0 o primeiro jogo no Rio de Janeiro e perdeu de 1-0, né? O Palmeiras ganhou de 1-0, não foi suficiente para descontar o primeiro resultado. Então, o Flamengo avança na Copa do Brasil. A linha média de gols, né, bateu abaixo do 2,5, né? Um jogo foi 2-0, um jogo foi 1-0. Então, a gente vai apostar em mais um jogo com menos de 3 gols, ou seja, abaixo de 2 gols e meio, né? Olha aqui, ó, total de gols 2,5, menos de 2,5, pagando bastante, né? 1,72. A gente espera, então, que tenha no máximo 2 gols aí, pode ser 2-0, pode ser 1-1, né? Ou um gol, no caso seria 1-0 para um lado, ou 0-0. A gente ganha essa aposta, então não pode ter 3 gols no jogo, tá bom? A gente vai, então, essa sendo a primeira dica desse domingo do Brasileirão. Tem um clássico, o clássico baiano, né? O Bahia contra Vitória, sempre um jogo aí que mexe com as torcidas aí lá da Bahia, né? Bahia é favorito, você vê aqui 1,61. Bahia que começou muito bem esse campeonato, mas depois acabou cedendo aí alguns empates e derrotas, acabou caindo um pouco na tabela. O Vitória já vem pior colocado, por isso o Bahia entra como favorito. Né? Depois de muitos anos a gente não tem esse clássico Bavi aí no Campeonato Brasileiro, porque o Vitória estava na segunda divisão, depois o Bahia estava na segunda divisão e agora os dois voltam para a Série A, né? O Bahia está embalado, pois venceu o Botafogo na Copa do Brasil e avançou, né? Superando aí o Botafogo, que é um time que começou muito bem essa temporada. O Bahia tem um dos melhores retrospectos jogando em casa. Como mandante, o Bahia é um dos melhores times aí em todo o Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos, são 7 vitórias e um empate. 7 vitórias e um empate. Então, em 10 jogos como mandante. O Vitória, né, contando como visitante, ou seja, jogando fora de casa, só tem 2 vitórias em 10 partidas, tá bom? O Vitória ganhou 2 jogos como visitante dos 10 que fez no Campeonato Brasileiro. O Bahia é um time melhor hoje no papel, jogando em casa mais forte ainda. Então, apesar de ser um clássico, a gente acredita então nessa vitória do Bahia. Tá bom? Nossa aposta, então, é na vitória do Bahia a 1,61. Eu perdi a tela aqui, voltou aqui, ó. 1,61, vitória do Bahia. Fica sendo essa a nossa dica. Tem mais jogo no Campeonato Brasileiro? É o São Paulo contra o Atlético Goianiense. São Paulo contra Atlético Goianiense, então. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. Aqui. São Paulo favorito a 1,57. São Paulo também avançou na Copa do Brasil, né? Foi contra o Goiás, né? O rival aí do Atlético Goianiense. O São Paulo tem um excelente retrospecto jogando em casa, jogando no Morumbi, né? São 7 vitórias e 2 empates em 11 jogos jogando em casa. O Atlético Goianiense, como visitante, também tem uma taxa muito baixa de vitórias, né? 2 vitórias em 11 partidas como visitante. O Atlético Goianiense hoje é o último colocado do Campeonato Brasileiro, né? São 12 pontos apenas em 21 jogos. Então, grande cotado a cair aí, ser rebaixado o Atlético Goianiense. O São Paulo é um melhor time, jogando em casa, vem num momento melhor também do que o Atlético Goianiense, que vai brigar aí para escapar desse rebaixamento, o que parece ficando cada vez mais difícil. 1,57. Então você vai encontrar em vários sites de apostas aí perto do 1,60. Aí essa aposta vale a pena você apostar no São Paulo. Pode apostar
um bilhete simples, né, só na vitória de São Paulo, ou talvez combinar numa dupla aí, né, pegar um de 1,30, alguma coisa assim, e aumentar essa cotação, porque o São Paulo deve sair vitorioso sim desse jogo. E aí temos mais um jogo, que é o Internacional contra o Atlético Paranaense, né? O Internacional do Rio Grande do Sul, Atlético Paranaense, o Furacão. A gente tem aí uma situação diferente dos times, né? Primeiro, que esses dois times têm média muito baixa de gols no Campeonato Brasileiro, né? O Internacional tem a menor média de todo o Brasileirão. São partidas que tem uma média de 1,8 gols, ou seja, menos que 2 gols por jogo. E o Atlético Paranaense tem uma média um pouco maior, não tanto, de 2,2 gols por jogo. O Inter tem jogos a menos, né, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, então também é o time que menos levou gols no Campeonato Brasileiro, levou 14 gols. Também é o time que menos marcou gols, né? Também marcou 14 gols. Então, fez 14 gols, tomou 14 gols. O Atlético Paranaense tem uma das defesas menos vazadas do campeonato, com 20 gols sofridos. Claro que tem mais jogos do que o Internacional. E, de qualquer forma, você já entendeu qual que é a lógica aqui, né? Uma partida com poucos gols. Essa vai ser a lógica total de gols, 2,5 abaixo. Então, também está quase na casa dos 1,60. Está aqui, ó, 1,57 para ter menos de 2 gols e meio, ou seja, 2 gols ou menos nessa partida. Se você pegar os últimos 6 jogos do Internacional, né, juntando todas as competições que ele participou, todos os últimos 6 tiveram 2 gols ou menos. Já do Atlético Paranaense, nos últimos 3 jogos, 2 deles também tiveram 2 gols ou menos. Tá bom? Entre esses dois times especificamente, né, você pegar o duelo exato de Internacional e Atlético Paranaense, 4 jogos dos últimos 5 tiveram 2 gols ou menos. Então, se der a lógica, teremos poucos gols aí nessa partida e vamos ganhar essa aposta. O último jogo do Campeonato Brasileiro deste domingo é Juventude e Botafogo. Juventude e Botafogo. O Botafogo, como falamos aqui, foi eliminado essa semana da Copa do Brasil, né, pelo Bahia. Então, aumenta mais o seu foco em um campeonato apenas, né? Apenas no Campeonato Brasileiro. Está liderando o Campeonato Brasileiro com 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo, mas tem um jogo a mais também. Então, está 3 pontos à frente, mas tem um jogo a mais, né? O Juventude subiu para a primeira divisão esse ano e está indo bem, está brigando no meio da tabela, né? Longe aí da área, da zona de rebaixamento. Deve até entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Seria excelente, contando o tamanho do time, né? O que recebe de investimento dos patrocinadores, já que subiu esse ano para a Série A. Quando o Juventude joga em casa, como vai ser esse caso aqui, dá muito trabalho para os times, como é o caso do Botafogo, né? Mas o Botafogo, de todos os times do campeonato, é o time que tem o melhor desempenho como visitante, né? Tem 6 vitórias e 3 empates, apenas 2 derrotas como visitante, né? Bem curioso aí essa campanha do Botafogo fora de casa. No papel, o Botafogo é um time melhor, obviamente, e como falamos, costuma estar jogando bem fora de casa. As odds estão altas, claro, por ser um visitante, está pagando 2,15 para a vitória do Botafogo, e quando acontece isso, a gente acredita que nem vale esse risco, né, por conta de ter a chance do empate. Então, vale sim o draw no bet, o empate anula a aposta, ou seja, o reembolso em caso de empate aí. A gente aposta na vitória do Botafogo, mas caso haja empate, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Fica aqui embaixo no Betway e é chamado de reembolso em caso de empate. Está pagando 1,50 aí para o Botafogo. Se o Juventude vencer, a gente perde essa aposta. Qualquer outro resultado, se for empate, a gente recebe de volta, não ganha nem perde. E se o Botafogo vencer, a gente ganha essa aposta pagando 1,50, tá bom? Então, vale a pena aí essa aposta. Vamos dar uma olhada na primeira rodada do Campeonato Holandês. Pois é, né? A Europa está voltando esse fim de semana com os seus campeonatos, com o final das Olimpíadas também, e a gente vai dar uma olhada no futebol holandês, tá bom? Tem que dar uma olhada aqui, ó. Holanda, a Eredivisie vindo com este jogo que é
Ajax e Heerenveen, né? Ajax e Heerenveen. Ajax é um dos principais times da Holanda e não fez um bom ano, né? Foi uma péssima temporada, sempre fica ali brigando com o PSV, aquela coisa, mas o ano passado foi muito mal, né? Terminou na quinta colocação, onde normalmente fica brigando ali pelo campeonato ou pelo vice-campeonato. O Heerenveen foi o 11º colocado, é um time bem menor do que o Ajax, tá? O campeonato holandês, ele é conhecido por ser uma liga que saem muitos gols, né? Então, assim, em geral, os placares são maiores no campeonato holandês. É uma tendência de ter bastante gols. Por isso, a gente vai fazer duas entradas. Primeiro, vitória do Ajax. 1,45, torcer aí para o Ajax começar com o pé direito, porque é um time bem melhor que o Heerenveen, tá bom? Então, vamos ver só se eles não dão uma tropeçada já no primeiro jogo. E a outra linha é acima de 2,5 gols. Você vê aqui o total de gols 2,5, 1,37, né? Você vê como nem paga muito, por quê? Porque o campeonato holandês sai bastante gol mesmo, aí tem jogo 3-2, 4-1, é uma liga que sai bastante gol. Então, 1,37, né, na casa do 1,40, e você vai achar a aposta que a gente tem aí para esse número de gols. Vamos dar uma olhada nas Olimpíadas, né? Último dia das Olimpíadas e a gente tem a disputa do ouro no voleibol feminino, né? O Brasil ficou de fora, brigando pelo bronze, mas a gente tem essa disputa Estados Unidos e Itália, né? Estados Unidos que venceu o Brasil, Itália entra como o time favorito e é o melhor time no papel, mas final de Olimpíada tudo pode acontecer. A Itália eliminou a Turquia na semifinal. Em teoria, foi um jogo mais fácil do que os Estados Unidos, que pegou o Brasil, né? A Itália ganhou de 3-0, enquanto que os Estados Unidos ganhou no tie-break de 3-2. Foi um jogo muito mais difícil, né? Dois adversários cotados aí para medalha, era o Brasil e os Estados Unidos. A Itália ainda não perdeu nenhum jogo nas Olimpíadas, chega como favorita aí para essa partida. Já os Estados Unidos vem numa montanha-russa, né? Vem jogando mal umas partidas, jogando bem outras, mas é uma grande equipe, chegando aí para a final, disputa da medalha de ouro. Tudo pode acontecer, o time cresce bastante, assim como cresceu contra o Brasil, né? Pelo que vem jogando, a Itália é muito favorita, né? Talvez grande favorita, e um dado importante, se vencer, vai ser o primeiro título olímpico no voleibol italiano. Pois é, nunca ganhou medalha de ouro no voleibol a Itália. Então, essa é a nossa primeira dica. Vitória da Itália para vencer a medalha de ouro, 1,40 aí nessa partida. A outra dica é que provavelmente não vai ser um jogo fácil, né? Não vai ganhar de 3-0 a Itália, muito menos perder de 3-0. Então, é um jogo para mais de 3 sets e meio, ou seja, acima de 3 sets e meio, um jogo que terá um quarto set. E lá no Betway você olha lá embaixo como haverá um quarto set, sim ou não. Você coloca sim, paga 1,45, tá bom? O que significa isso, gente? Se você colocar aí R$10 nessa aposta, você vai receber de volta 14,50, né? Ou seja, se você colocar R$100, você vai receber R$145 de volta, né? Então, essa é a melhor aposta, eu vejo, porque dificilmente vai ser 3-0 essa partida, vai ter 4 sets, tá bom? Se no site que você usa não existe essa opção de sets, tá? Alguns sites não tem, e você só tem a opção de pontos, né? Aí, total de pontos, a gente aconselha ir em acima de 178,5, tá bom? Que é para ter 179 pontos. Lembrando que é mais arriscado do que ter 4 sets, tá bom? Porque pode muito bem ter 4 sets e não chegar a 179 pontos se os sets forem muito fáceis, né? Ganha de 25-18, 25-19, 25-15, né? Como aconteceu do Brasil perder na semifinal, aí não vai bater. Por isso que o 4 set é mais razoável e mais seguro. Tá bom? Essa fica sendo a nossa última dica para esse domingo. Lembrando que a gente tem o BetBox Tips a semana inteira, de segunda a sábado, dando dicas de apostas para os dias seguintes. Mas nas redes sociais você fica ligado com qualquer outra boa ideia e coisa que surja de última hora. Por isso, fica ligado nas nossas redes sociais. @BetBoxTV é o nosso canal de YouTube e a nossa conta no Instagram e em todas as outras redes sociais. Até a semana. Tchau, tchau.